dia, minha turminha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Hoje vamos estar trabalhando o tema ecossistema. Então, para iniciar a nossa aula, observem esses diferentes ambientes. Neles, nós podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, como, por exemplo, nós temos peixes, vegetais e pássaros. E também nós temos os elementos não vivos, que vai ser a água, o solo, a luz, as pedras que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal, ele está adaptado ao seu habitat, ou seja, ao seu ambiente. Como, por exemplo, de adaptação ao ambiente, nós podemos citar as plantas que crescem em ambientes desertos e que se adaptam às características do lugar. Por exemplo, também, nós temos aquelas plantas que nascem em lugares úmidos. Então, elas vão se adaptando àquele ambiente, ou seja, precisa de água, então fica naquele ambiente, né, que tem água e as características daquele lugar. Então, o que é habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Com a escassez das chuvas, as plantas, elas armazenam água em seu caule e elas possuem espinho em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando a sua chance de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de florestas, de mar, de deserto, são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, nós podemos perceber a presença de elementos físicos, por exemplo, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Então, vamos conceituar o que é ecossistema? Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. E como exemplos de elementos vivos, nós temos as plantas e os animais. E como exemplo de elementos não vivos, nós temos a água, a luz do sol, as pedras, dentre outros. A ecologia vai ser o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, que são os vivos, e dos abióticos, que são os não vivos, citados anteriormente. Então, um ambiente, um ecossistema, né, ele vai ter componentes que habitam aquele local. Então, um ecossistema, ele se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos, que são os seres vivos, e de fatores abióticos, que são os seres não vivos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. E fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos. Por exemplo, a água, a luminosidade, a temperatura, a rocha e etc. Então, essas são informações importantes sobre o ecossistema, que ele é composto por seres vivos e seres não vivos, que eles interagem entre si e necessitam um do outro. Observe diferentes tipos de ecossistema. Então, para iniciar, eu vou estar mostrando para vocês um ecossistema aquático, representado como os recifes de corais. São mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. Outro tipo de ambiente de ecossistema é o manguezal. É considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele, ou seja, um local onde ele abriga vários animais.
Esse outro tipo de ecossistema é um ecossistema desértico, onde a característica principal de um deserto, como nós sabemos, é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas, ou seja, pelo fato da falta de água, então eles vão se adaptar àquele ambiente. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Realizem as atividades da página 119 e 120. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei à total disposição de vocês. Beijão, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.